Mais um Pod RJ no ar. E hoje vai ser a primeira vez, segundo, que eu vou ter que ler o currículo do cara. Porque geralmente o cara vem, o dono de restaurante vem aqui e eu consigo ali entender e decorar. Esse aqui não dá, esse aqui eu vou precisar ler. Pessoal, olha isso. Ele é fundador e CMO da MLabs, uma das plataformas líderes de gestão de mídias sociais no Brasil, com mais de 200 marcas usuárias. 200 mil marcas. São 21 anos de carreira no marketing digital, formado em publicidade com MBA em marketing pela HSM e gestão de inovação pela ESPM, reconhecido como o melhor profissional de planejamento do setor, autor de 2 best-sellers, Marketing na Era Digital e Um Balde Marketing. Frequentemente descrito como mago das redes sociais, já ajudou mais de 100 mil alunos através de cursos e mentorias. Senhoras e senhores, eu apresento para vocês Rafael Kiso. Fala, turma, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, Rafa, segundo também, com o time todo, empolgadíssimo aí para a gente bater esse papo, ajudar a turma aí dos restaurantes. Maravilha! Eu fiquei tão empolgado que eu nem fiz o jabá das empresas apoiadoras do programa. Então, queria falar para vocês que esse podcast, né, esse conteúdo que é gratuito para vocês, né, ele é proporcionado por 2 empresas que se juntaram para poder fazer isso acontecer, que é a Arco Foods e o JJ. Não é isso, parceiro? Perfeito. Então, a gente aqui dedica tempo para entregar esse conteúdo para você gratuito. E eu só preciso que você compartilhe esse conteúdo com outro dono de restaurante, com outras pessoas, para ajudar esse podcast a espalhar cada vez mais e a gente conseguir ganhar audiência e continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para você, pessoas incríveis aqui. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Vamos trazer para você um conteúdo fera de redes sociais, né? Então pega o seu caderninho, já anota os insights que você teve, que eu tenho certeza que vai sair coisa muito boa daqui. E hoje vai ser recorde de compartilhamento. Gente, hoje é Rafael Kiso falando sobre estratégias de marketing, muito mais para o seu restaurante rampar e bombar nas redes sociais e no mundo. É isso aí. Vamos lá, Kiso. Um dos grandes dilemas que a gente vive hoje, né? Porque eu vejo muito isso em donos de restaurante, que as pessoas hoje, elas não querem criar conteúdo. Elas querem fazer propaganda, né? Então, eu já ouvi você falar em alguns momentos que talvez não é mais o caso de você ficar criando propaganda. Porque é chato, né? Ninguém gosta de ficar vendo propaganda. As pessoas gostam de consumir conteúdo. O que você tem para falar para a gente desse tema aí? Pensa que é natural todo mundo criar algo que é parecido com aquilo que ela conheceu anteriormente, né? Quando você está diante de um canal novo, você olha para aquele canal antigo e fala, como é que funcionava nesse canal antigo? Vou tentar nesse canal novo. Então, o que era o canal antigo? TV, rádio, revista, panfleto na rua. O que a gente fazia nesses canais? Propaganda. Era assim que a gente fazia para vender mais. Aí nasce essa história aí de Instagram, Facebook, TikTok. Como é que eu faço para vender nessas plataformas? Propaganda. É um análogo, né? Mas essas redes, elas não são canais de mídia como esses outros antigos, porque os outros eram de fato canais de mídia pura. Eu compro, eu pago, apareço. Aqui, a galera entendeu de forma errada. Eles entenderam que o Instagram é uma vitrine, de que o Facebook é uma vitrine, assim como outros canais. E o que a gente faz numa vitrine? Seja no restaurante e tal, a gente coloca lá o prato na vitrine para mostrar e fica esperando as pessoas entrarem, não é? Já nesse conceito, a gente entende cada vez mais que as pessoas não entram nas redes sociais para ver vitrines ou para ver propaganda. Elas estão, sim, abertas a descobrir novos produtos, novos serviços, né? Elas estão, sim, querendo ver coisas novas, participar de conversas, mas não através de propagandas. Então, o primeiro entendimento é que as redes sociais são sociais. Elas não são vitrine, elas não são canais de mídia pura para fazer propaganda. Elas são ambientes de relacionamento, de conversa. Inclusive, os dados mostram na Global Web Index de 2025 o que é que os brasileiros fazem nas redes sociais. Em primeiríssima posição é se relacionar com os amigos, com os familiares, encontrar inspiração, saber o que está rolando, ver as notícias, ver as marcas está em penúltimo lugar, tipo, ver o que as marcas estão dizendo. Porque, invariavelmente, as marcas criam propaganda, não entram em conversas. Então, as marcas que não aprenderem com os criadores de conteúdo, e o que esses criadores fazem? Criam conversas novas, né?
elas vão ser cada vez mais ignoradas. Então, quando você faz um post de propaganda, não por acaso você tem pouco like, pouco comentário e pouca distribuição orgânica, porque o Instagram não vai distribuir aquilo que não tem, de fato, sinais sociais. Então, esse é o primeiro fato do porquê a gente não deve fazer propaganda. Agora, podemos fazer mídia paga dentro dessas redes? Podemos. Então, esse é o ponto, né? Lá no rádio, na revista, no panfleto, eu não pago para aparecer. Só que aqui na rede social, a galera não quer pagar para aparecer, né? Todo mundo quer o almoço grátis. Então, assim, dentro do contexto do grátis, eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que entrar numa conversa existente, ou tenho que criar uma conversa existente. Mas eu posso pagar para aparecer, e eu devo pagar. Então, é uma coisa com a outra, e não uma coisa ou outra. Eu vejo muitas vezes as pessoas achando que está errado pagar. Na hora que tem que apertar para pagar, sei lá, no botão turbinar ou fazer alguma coisa de gerenciador de anúncios, me parece que a turma fala, não, mas está errado, você tem que pagar, então não está valendo, né? Tipo, não vale. Se pagar, não vale. Não, muito pelo contrário. É só dentro da mídia paga que você consegue controlar, inclusive, para quem que você está aparecendo. Dentro da sua região, já localizada, porque senão acontecem outros problemas aí nessa história que a gente pode falar ao longo do nosso papo aqui. Maravilha. Pensando nisso, assim, de criar conteúdo, quando a gente traz para o dono de restaurante, né, a gente vê que eu não sei se falta um pouco de criatividade ou se tem poucas opções mesmo. Eu vejo muito dono de restaurante fazendo coisas engraçadas, né, tentando trazer o lado da comédia para atrair o público, né? Isso eu vejo, inclusive, muitos clientes nossos fazem isso hoje. Eu até mandar um abraço aqui pro Hernandes do Esquina, que ele faz vídeos incríveis lá. Faz cada coisa que tu até esquece que é um restaurante, né? Tu pensa que é um canal de humor, show de stand-up ali, enfim. E o que você acha que, como criação de conteúdo, você teria alguma ideia assim pro restaurante trazer de conteúdo? Porque quando o cara ele pensa em conteúdo, para ele é isso, é propaganda. Ele botar o prato dele bonito ali. É lógico que se ele mostrar o preparo do prato, né? Imagina, tem muitos chefes que fazem isso, né? O cara faz aquele vídeo bonitinho, aí joga a carne em cima da mesa, não sei o quê, vai construindo. Enfim, mas como que você acha que o dono de restaurante hoje poderia criar esse conteúdo, sabe? Ainda mais você percebendo que ele não é o cara que tem, vamos dizer assim, tem dinheiro para ter uma agência, pagar muito caro, ele tem que ter com poucos recursos ali, com o próprio celular. Como que você acha que ele pode criar esse conteúdo? A gente tem que fazer uma estratégia que olha para a jornada do cliente. Então, toda estratégia de conteúdo ela não pode simplesmente olhar para uma única etapa, que é converter. Eu quero trazer mais clientes, que é o que naturalmente todo mundo quer. Eu vou entrar no Instagram, eu vou fazer um post para trazer mais clientes. Não existe uma única etapa na jornada, turma. Então, assim, existem 5 etapas. A primeira é colocar o seu restaurante no radar de pessoas novas, o tal do público frio, quem nunca ouviu falar do seu restaurante, para assim você ter uma injeção de gente nova. Como é que você coloca essas pessoas no radar? Tem 2 grandes formas. A primeira é entrando numa conversa existente. O que é isso, Kiz? É você responder perguntas existentes ou entrar em assuntos em alta. Então, se o assunto em alta, por exemplo, é Barbie, por que você não pode criar um milkshake rosa? Não precisa falar da Barbie. Só que você vai aproveitar um assunto do momento criando um produto novo e que entra no hype. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com a lanchonete do Careca em Maceió. Todo mundo conhece o Careca aqui? Conheço. Palestrante também e tal. Exatamente o que ele fez. Ele entra em assuntos em alta, colocando intencionalmente, né, os produtos dele dentro da conversa. Ele não está fazendo propaganda no milkshake. Veja que ele é coadjuvante. Ele traz 2 meninas de rosa e tal, que são protagonistas ali do filme, entra tudo na conversa e funciona. Então, entrar em assuntos em alta ou responder perguntas. Vamos supor, morango, como é que chama o do morango agora? Que está em alta? Do amor. Morango do amor. Esse é o exemplo perfeito. Assunto em alta, não é assunto em alta? Super. Como é que você, restaurante, consegue entrar nessa história? Cria também alguma coisa com o morango do amor, você entra nessa história, todo mundo vai descobrir que você existe. Você não está fazendo uma propaganda dos seus pratos e tal, mas você tem que entrar no radar das pessoas. Então você pode ir por esse lado. A segunda grande forma é trazendo o seu próprio cliente para dentro do conteúdo. E aí você tem que incentivar que o seu cliente crie conteúdo por você. É o tal do UGC, né? User Generated Content. Conteúdo criado pelo próprio consumidor. Porque esse conteúdo criado pelo consumidor, ele está na última etapa da jornada. Porque a princípio ele já descobriu que você existe, considerou, foi no seu restaurante e agora teve uma experiência positiva a ponto de criar uma história própria. Então ele está se expressando através do seu prato, através do seu restaurante. Nesse momento,
esse conteúdo do seu cliente, do seu consumidor, atinge centenas de outros consumidores que não sabiam da existência do seu restaurante. Concorda comigo que, sei lá, qualquer cliente hoje tem pelo menos 1000 amigos, sei lá, no Facebook ou no Instagram? O conceito de amizade também mudou, né? Um bando de falso, né? Quem tem 1000 amigos, né? Mas o fato é, cara, qualquer cliente seu hoje tem 1000 conexões lá. Se ele fizer um stories dentro do seu restaurante, ele vai atingir pelo menos ali umas 800 pessoas, 500 pessoas que não sabiam da existência do seu restaurante. E se souberem, é melhor ainda, porque reforça ainda mais o seu restaurante é bom, né? Já que ele está lá, né? Então você tem que usar a escala exponencial dos próprios clientes. Como é que eu faço isso, Kizo? Experiências. Então não tem nada melhor do que você criar experiências instagramáveis dentro do seu restaurante para que seu próprio cliente passe a criar conteúdo por você e você não precisa nem criar conteúdo, entendeu? O fato é, o que é uma experiência? Você pode criar uma experiência de sobremesa mesmo, que todo mundo quer tirar foto, fazer selfie, ou você vir lá com a carne de ouro, que você abre o baú, sai fumaça. Tudo aquilo parece firula, mas é instagramável. É o que a galera vai mostrar no TikTok, é o que a galera vai fazer. Então você tem que pensar em alguma coisa que vai ser instagramável. Pode ser na comida ou pode ser no ambiente. O ambiente também pode ser instagramável, o ambiente também pode oferecer uma experiência. Em São Paulo tem um restaurante que é todo feito de ursinhos. Você vai assim, todo o ambiente. Tem um ambiente que é um ursão gigante, então você senta e tira foto com o ursão. Aí tem uma parede que é vários ursinhos pequenos, assim, de máquina de garra. Enfim, pensaram numa coisa simples e colocaram lá e todo mundo quer tirar foto. Eu estive no Japão recentemente e eles são o maior exemplo de marketing de experiência para instagramável. Eu fui num café chamado Café 2D. O que é um café 2D? É um café tudo rabiscado assim, em duas dimensões. A cadeira é pintada em duas dimensões. A fatia do bolo é pintada em 2 dimensões. Não tem nada mais simples do que isso. Lota, fila, todo mundo querendo entrar no negócio para bater foto, fazer stories, fazer... Aí eu fui numa outra cafeteria, eu até fiz um post no stories, falei, como transformar café em dinheiro. Por quê? Você vai em cafeteria legal, o que eles fazem? Fazem, sei lá, uma folha, um coração na espuma, né? Lá eles estão no outro nível, meu amigo. Eles fazem uma escultura 3D na espuma do leite. Eu pedi lá o latte, sei lá o que, fizeram a escultura do Pikachu no leite. 3D. Fizeram um ursinho boiando no negócio em 3D. Só que é o leite. E o cara é um artista, né? Começa por aí, o cara é artista. Você tem que agendar com antecedência dias antes para você conseguir entrar no lugar. E é obrigado, inclusive, a consumir... Assim, você não pode entrar lá e consumir, sei lá, só um café. Você é obrigado a consumir quase que uma refeição completa, né? Então os caras fazem muito dinheiro. Por quê? Porque é instagramável. Hoje em dia instagramável virou um termo, né? Pode ser tiktokinizado, sei lá. Enfim, o fato é, o seu próprio cliente vai trazer as pessoas novas, o público frio para dentro da descoberta. Isso é muito forte, né? O pessoal... em Chicago assisti uma palestra onde... eles me falaram que hoje a geração Z ela tem um poder muito grande de influência no que vai se comprar para comer, né? Então, um exemplo, você, na sua casa, se você tiver uma filha na geração Z, ela que vai decidir o que vai comer e você vai acatar, muito. Não é isso? Então a geração Z, e a geração Z gosta dessa personalização, eles nasceram nessa era, então você quer agradar os caras da geração Z, faz alguma coisa que eles podem ser instagramável, que ele falou, né? E lá em Chicago tinha uma loja da Nutella que a Nutella estava vendendo lá dentro da Nutella o pote de Nutella, só que em vez de vir escrito Nutella, vinha escrito o seu nome, o nome que você quisesse, com a fonte da Nutella com tinta. Então você levava um pote para casa, imagina, com o nome Segundo, ou então o nome da sua filha, né? E aí, nunca mais você joga fora aquele pote de Nutella. Uma fila, como você falou, uma fila gigante numa loja pequena da Nutella lá em Chicago, para justamente, só para o cara comprar o pote de Nutella. Não é porque ele quer comer a Nutella, ele quer tirar a foto, olha, meu pote de Nutella com o meu nome. Inclusive, segundo, ele joga fora o pote. Mas por quê? Porque já fez o Stories, já fez o Reels. O que vale mais do que o pote é o videozinho na internet. E o engajamento que ele produziu. Eu posso explicar tecnicamente o porquê isso? Pode, lógico. Porque é o seguinte, né? Aqui todo mundo entendeu a ideia. Só que o que está por trás dessa ideia? É um conceito chamado moeda social. Se você faz esse post, por exemplo, eu estou lá no Japão, fui lá no Café 2D, e aí eu fiz Stories. O que eu quero mostrar para as pessoas, de fato? Eu não quero mostrar só, eu estou num café, tomando um café. Aquilo vira uma moeda social. Quando eu faço aquele post, eu pareço
mais privilegiado, eu pareço mais importante, eu pareço mais rico, eu pareço mais alguma coisa. É inconsciente. As pessoas só postam o que elas postam porque aumenta o capital social delas dentro da sociedade. Então, se eu fizer um post em cima de um palco, por que eu estou postando em cima do palco? Porque eu quero parecer mais intelectual, mais importante. E num restaurante, mesma coisa. Por que as pessoas postam antes de comer, inclusive, né? Veio o prato, sei lá, fui num restaurante, sei lá, vamos lá, Estrela Michelin. Antes de comer o prato, eu já estou postando. Eu nem sei se é bom. Por que eu estou postando? Capital social. Capital social. Eu quero mostrar para a sociedade, dar na cara da sociedade, tipo, eu estou aqui, você não, né? Mais ou menos isso. Então, assim, na hora que você descobrir o que é que aumenta o capital social do seu consumidor, invista nisso, porque isso vai gerar muito mais story, vai gerar muito mais conteúdo, entendeu? Cara, vou te falar. Que aula, hein? Muita aula, e eu vou te falar. Para o dono de restaurante que está começando, para aquele homem de negócio, cara, às vezes era um garçom que está virando dono de restaurante, vai abrir o próprio negócio, ele não tem absolutamente nenhuma expertise em marketing digital, em jornada do cliente, em conteúdo gerado pelo cliente. Então ele abre e quer cuidar do caixa, do fluxo de caixa, quer cuidar de... Mas não tem jeito, acho que desde sempre a gente tem visto aqui que conhecimento liberta, transforma e te ajuda a prosperar, né? E agora quando você fala com uma autoridade grande do marketing, ele faz parecer simples, mas a gente sabe que demanda muito estudo, né? Muito conhecimento. Para chegar a essa conclusão, a gente está falando de psicologia de consumo, né? Não é só o marketing, inclusive, né? É como que as pessoas são influenciadas. Por que elas fazem o que elas fazem, por que elas tomam as decisões que elas tomam, né? Tudo isso é estudo de psicologia, em primeiro lugar. Antes da gente tentar decifrar os algoritmos das redes sociais, a gente tem que decifrar o algoritmo humano. Se você conseguir fazer isso, em qualquer lugar você se dá melhor. Os gatilhos mentais, a prova social, tem muita coisa envolvida, né? Que você pode utilizar. E o bacana é que as redes sociais, elas meio que democratizam, né, a publicidade. Porque antigamente, o que ele falou, antigamente a gente tinha rádio, televisão e era caríssimo. Ou seja, um restaurante hoje, eu tenho certeza que 90% dos meus clientes não teriam dinheiro para colocar o anúncio na Rede Globo, né? Nem fazendo uma grande rádio, né? E a rede social, ela proporciona tudo isso. Ainda assim, é lógico que as grandes marcas, elas vão ter uma notoriedade muito maior por conta... E isso é uma dificuldade para a agência, né? Então, por que é uma dificuldade? Porque é aquilo. Se você hoje tem uma agência de publicidade para restaurante, eu sei porque eu já tive, né, de marketing digital ali, e aí o cara ele começa a ver o que o Burger King está fazendo, o que o McDonald's está fazendo, e aí ele acha que, cara, como assim? A gente não está entrando em todas as trends. Eu falei, cara, mas lá o McDonald's deve ter uma equipe de 200 pessoas trabalhando no marketing. Aqui eu tenho 2 pessoas, 3 para trabalhar para você. Então, assim, como que seria, assim, o que você acha que é satisfatório para uma pequena empresa, né, se portar nas redes sociais? Tem alguma metrificação de entender, cara, aquela marca está fazendo o que é possível, sabe? E não o cara ficar mirando no McDonald's, no Burger King. Como que você acha que uma agência poderia argumentar com um dono de restaurante até para ele entender isso de uma forma melhor? E poder competir, né? Como é que ele consegue competir? Porque ele está do lado de uma grande marca e ele tem um negócio pequeno e ele precisa pagar as contas, atrair clientes e pagar as contas. É um grande problema, né? Sempre se comparar com os vizinhos e principalmente o vizinho que nem a NASA, né? Mas o fato é o seguinte, gente, a gente precisa ir além das métricas de vaidade para começo de conversa. Quando a gente vai olhar para nós mesmos, né, ou cobrar a agência, a gente vai cobrar a agência por número de seguidores, vai cobrar a agência por o alcance do vídeo que não viralizou ou que viralizou. Esse tipo de cobrança já está fadada ao erro, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que nós somos um negócio local, em primeira instância, né? A não ser que você seja uma rede já, mas a gente está falando de um negócio local. Sim. Aqui, né, como exemplo. Então, se você é um negócio local, viralizar não é bom. Todo mundo tem um conceito de que viralizar é bom. E aí fica cobrando as agências de viralizar o tempo todo, entrar nas trends o tempo todo para viralizar, alcançar o máximo possível para ter mais seguidores. Bom, vamos supor que o seu público-alvo potencial em torno do seu negócio, num raio de 2, 3 quilômetros, seja de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Se você viralizar e alcançar 1 milhão de pessoas, parabéns, você alcançou 970 mil pessoas desqualificadas para o seu negócio. Ah, não, mas olha só, sou famosão, sei lá, por
15 minutos. Isso vai destruir o seu Instagram, por exemplo. Por quê? Porque muita gente vai te seguir, não é do local, te seguiu pelos motivos errados, porque geralmente você viraliza, não é pelo seu produto, seu prato. Você viraliza pelo meme que você fez, pela frase motivacional, pela brincadeirinha, pelo assunto lá que você entrou no assunto. Geralmente nas trends mais populares, né, que você entra da forma errada. Então você acaba atraindo pessoas desqualificadas. E essas pessoas, inclusive, seguem o perfil. É impressionante, porque elas nem entram no seu perfil para seguir. Elas apertam o botão seguir, que aparece já no post, né, do meme. Sim. Parece seguir. Ah, porque eu gostei aqui desse post. E elas nem sabem o que você faz direito. Aí amanhã você vai falar do seu negócio, vai falar do seu prato, vai falar da promoção, sei lá o quê. Zero engajamento. Não vai ter like, não vai ter comentário. Por quê? Porque essas pessoas que te seguiram não vão se identificar nesse post. Falam, nem moro aí, nem te seguir por causa disso. E não dando sinais sociais de engajamento, o Instagram entende que esse perfil não é relevante. Então, apesar de você crescer em número de seguidores, o seu alcance orgânico vai pelo ralo, né? Literalmente. Você entra numa espiral negativa que é muito difícil de você conseguir reverter. A mesma situação acontece para quem compra seguidores, para quem faz sorteio Pix, por exemplo. Não, vamos fazer um sorteio aí cuja mecânica é marca um amigo aqui nos comentários para trazer gente. O que acontece? Um monte de gente só segue o perfil para tentar ganhar o prêmio. Nem era o público, só está querendo o dinheiro fácil, sei lá. E aí não ganha, deixa de seguir. No dia seguinte, ou na semana seguinte, esse é um sinal péssimo para o Instagram. Você começa a mostrar que você está sangrando. É mais uma espiral negativa. Fazer collab com influenciador só por pura popularidade. Também é um outro erro. E às vezes as agências caem nessa história. Não, vamos fazer aqui com influenciador, porque influenciador tem seguidor pra caramba. Ele tem seguidor da onde? Você olhou da onde que é o seguidor dele também? Não é daqui. Tipo, é seguidor do mundo inteiro. Sei lá, do Paquistão. Às vezes ele comprou seguidor, inclusive. Às vezes nem tem a ver com o seu público-alvo. Ah, meu público-alvo você tem que olhar para dentro de casa, no restaurante. Geralmente o perfil do meu cliente que vem no restaurante é quem? É homem ou mulher, que tem tal idade, mora em tal bairro, que tem tal poder aquisitivo, que tem esses interesses. E esse influenciador? Qual que é o público dele? Às vezes a gente só vai pelo número de seguidores. Então, fazendo um resumo rápido aqui. Esqueça as métricas de vaidade. Os restaurantes precisam medir as agências pelo número de pedidos e não pelo número de seguidores. Atualmente, inclusive no Instagram e TikTok, quase que pouco importa se você tem seguidor para ter resultado. Cada vez mais é menos sobre seguidores. Você não precisa nem ter seguidor no TikTok para ter alcance. Depende muito mais do conteúdo. E o Instagram está indo pelo mesmo caminho. E, inclusive, oficialmente, né, eles fizeram uma atualização no próprio algoritmo falando o seguinte. Antes, nós, Instagram, a gente de fato distribuía mais o conteúdo de quem tinha mais seguidores. A gente mudou isso. Para quê? Para democratizar a parada, para qualquer pequeno criador de conteúdo conseguir ter alcance também. Então você não precisa hoje ter muito seguidor, o ponto vai ser mais meritocrático em relação ao conteúdo. Então se você criar um conteúdo que tem mais atenção, que retém mais essa atenção, que tem mais engajamento, eu vou distribuir mais, independente do número de seguidores que você tem. Então se você é um negócio local, você deveria se preocupar muito mais com esse alcance qualificado que se reverte em pedidos. É isso que a gente tem que olhar no final do dia, todos os dias, né? E para fechar aqui, Rafa, a gente precisa ir além da transação, que é trazer ali o pedido. A gente tem que ir além, porque a gente não pode só olhar, por exemplo, o Instagram como meramente o canal para gerar mais pedido. A gente tem que olhar o Instagram como uma rede social sobre relacionamento, principalmente com quem já é cliente. É a melhor plataforma para você falar com quem já é cliente, para você conseguir manter relacionamento com quem é cliente. E aí tem a história toda de CRM, né? Se você conhece o seu cliente, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa ou pedir para a pessoa responder uma pesquisa rápida, dando até algum incentivo para ele, um cupom, uma coisa assim, para você saber o arroba do Instagram dos seus clientes. E se esse cliente te indicaria sim ou não. Pesquisa NPS. Simples, né? Sim. Todo mundo que deu 9 ou 10 no NPS, você poderia colocar como amigos próximos no Instagram. Olha essa sacada. Pega os seus melhores clientes que deram NPS 9 ou 10, que já são propensos a ser promotores, coloca como melhores amigos no Instagram e começa a criar conteúdo exclusivo para os seus melhores clientes. Stories, feed, live, mostrando os bastidores, mostrando procedência, sei lá, fazendo o que você quiser. Porque isso vai fazer com que esse seu melhor cliente mantenha você na consciência. Ele vai lembrar muito mais de você todas as semanas, vai voltar muito mais, vai indicar muito mais. Maravilha. Ó, aproveitando essa dica, né? O JJA é uma das poucas plataformas do mercado que tem pesquisa de NPS. Né? Inclusive, você pode configurar e modificar a sua pergunta de acordo com o que você precise.
Então, aproveita, ó, essa dica aí sensacional. Imagina você pegar os caras que te deram nota máxima lá no NPS e você transformar ele em seguidores mais próximos. Você imagina o quanto ele vai ficar feliz quando ele vê aquela estrelinha lá. A bolinha verde do A bolinha stories, verde ali. Sensacional essa ideia. Legal. Cara, muito bacana. Ainda nesse assunto, eu queria te perguntar, uma pergunta que os donos de restaurante me trazem e às vezes eu não sei responder com firmeza. Porque às vezes eles contratam, né? O dono de restaurante, ele é um empreendedor que passa muitas dificuldades, né? Assim, todo empreendedor passa dificuldade, mas eu assim, já tive a oportunidade de conversar com vários empreendedores, porque eu já tive revista de bairros, então eu falava com todo o comércio, com todo o prestador de serviço, e eu posso falar, e agora estando imerso no restaurante, que nenhum deles é tão difícil quanto o cara ser dono de restaurante, né? São muitas variáveis, o cara tem que saber de muita coisa, então de fato não é para amadores. E a dificuldade financeira deles também é grande, né? Então muitas vezes eles não têm condições de contratar uma agência, então contrata aquele carinha do marketing, né? Que cobra ali para ele R$800, R$700 para tocar o marketing dele. E muitas vezes esse carinha do marketing acaba fazendo besteira, porque ele vai lá para impressionar o cara, ele compra seguidor, né? Sem autorização do cara. Só para falar, olha o que eu fiz contigo. Do nada, já tu tá com 5 mil seguidores. Beleza. E aí depois esse carinha, ele tem um turnover alto ali, ele sai, não trabalha mais para aquele restaurante e deixa aquele legado ali. E eles vêm me perguntar, Rafael, o que eu faço? Eu tento ir melhorando esse Instagram ou eu excluo essa conta e faço uma nova do zero? O que você aconselharia a fazer, Kiso? Se realmente, vamos supor, 5 mil, você só tem 5 mil foram comprados, é melhor começar um do zero. Agora, se você tinha, sei lá, 20 mil e ele comprou 5, ainda é possível continuar com aquele perfil, fazendo com que aqueles 5 em algum momento se torne uma pequena parte da sua base. Você vai crescendo naturalmente e aqueles 5 mil vai se diminuindo, né? Como é que eu vejo isso? Tem ferramentas. Tem uma ferramenta que chama Hype Auditor. É uma ferramenta que você consegue fazer essa auditoria dos seguidores. Então, ele te mostra quantos % são pessoas reais, quantos % de seguidores são influenciadores, quantos % são suspeitos ou bots e quantos suspeitos são seguidores em massa. O que são seguidores em massa? São pessoas que seguem, por sua vez, mais de 1.500 contas. Então, imagina que você tem um seguidor que, além da sua conta, ele segue mais 1.499 contas. A sua chance de aparecer para ele é muito baixa, porque ele segue muita gente. Então, assim, ele está... E geralmente é o cara do concurso, é o concurseiro, é o cara que está ali só para ficar ganhando fácil, sei lá, em concurso, seguindo um monte de marca. E, geralmente você segue, sei lá, 200, 300 pessoas, né? Essa é a média hoje de um perfil normal seguir. Então, seguidor em massa não é bom. Então, tem muita gente que tem seguidor em massa, muito bot fake, muita gente ruim. Então, nessa proporção de pessoas reais, tinha que bater 70% a 80% entre seguidores reais e influenciadores. Na soma, tem que dar entre 70% a 80% nessa variação, tá? E aí você começa, então, a tomar uma decisão. Então, comprei seguidores. Vamos supor que eu tenha lá 20 mil, comprei 5, mas ainda assim é bom você passar nessa ferramenta para você ver se o problema é maior do que você imaginava. Fala, cara, não são só 5 mil. Daqueles 20 lá, tem mais uns 7 que também já está suspeito aqui. Aí você toma a decisão. Então, se a maior parte são fakes, bots, comprados, começa do zero. Por quê? Porque já entrou num limbo que é impossível você sair. A espiral negativa que você fala. A espiral negativa. É impossível você sair. Agora, até porque, gente, é importante vocês saberem que o Instagram, ele nunca declarou que existe oficialmente o tal do shadow ban. O que é o shadow ban? É basicamente uma penalidade que seu perfil toma por ter infringido as políticas do Instagram. Mas ele nunca declarou o termo, mas ele sempre declarou que sim, que você pode sofrer penalidades se você violar as políticas do Instagram. E uma das políticas do Instagram é não comprar seguidores, não fazer sorteios, não fazer um monte de coisa que todo mundo faz. Então, se for detectado que você comprou seguidores, eles removem, inclusive, seguidores falsos da base tempos em tempos, né? Então, eles sabem se você comprou ou não, porque ele detectou que aquele é um monte de bot, ele vai tirar da sua base. Então, tem uma representatividade. Você ganha você fica no histórico lá. Tem a capivara de cada perfil lá, fica no histórico. Por mais que no status da conta, que tem uma área, se você for no seu Instagram, vai lá nas configurações, vai achar lá status da conta.
Se tudo tiver verdinho, é porque você não tem nenhuma restrição dentro do Instagram. Você não violou políticas de conteúdo, mas você pode ter violado outras políticas que não aparecem nesse status. Então fica no histórico. E aí é difícil, ele para de distribuir, ele diminui o alcance daquele perfil e tal, e não volta mais. E você não sabe o que aconteceu. Então, muitas vezes é melhor começar um perfil novo. Mas é válido dizer o seguinte, que perfis novos têm uma inércia muito maior. Até porque eles sacaram que tem muitos bots e fakes sendo criados todos os dias, né? Você mata um, nasce dois. Então, acontece que perfis novos são muito mais suspeitos do que, né, os perfis antigos. Então, um perfil novo, até para ele passar pelo crivo e falar, pô, realmente você é uma pessoa real que está criando conteúdo, você precisa ter um certo volume inicial de gente engajando no seu conteúdo, etc. Então, a minha dica é, não só coloque um perfil novo e faça um post e fique rezando. Você tem que acionar a sua base de clientes pelo WhatsApp, pelo e-mail, falando, gente, esse aqui é o nosso perfil novo e tal, quem engajar lá, tal, o melhor comentário vai ganhar aqui um voucher, vai ganhar um... Tem que estimular esse tipo de engajamento desde o zero para o Instagram entender de que aquele perfil não é fake, não é um bot. Porque se você faz um perfil novo, faz um post e fica rezando que alguém apareça, ele vai ver que não tem movimentação e tal, ele vai começando a entender que aquele perfil é suspeito, entendeu? Ô Rafa, uma pergunta, você falou um pouco de conteúdo orgânico, de alcance orgânico, e muita gente que está começando se pergunta se é possível avançar só com conteúdo orgânico, até porque quem está começando tem os problemas de caixa, etc. Então, é possível fazer um primeiro ano com conteúdo orgânico e ter algum tipo de resultado relevante para o negócio, por mais que a pessoa tenha as suas dificuldades, mas tenha alguma criatividade, algum conhecimento de digital, de jornada, etc. Ou não, é imperativo que você utilize o recurso do pagamento para avançar? De forma simples e rápida. É possível, só que você tem que ter estratégia. Sim. E a estratégia é transformar o seu cliente em nano-influenciador, como a gente estava dizendo há pouco. Essa é a melhor estratégia para não desembolsar no ano 1 dinheiro com mídia. É você usar o seu próprio cliente. Aí a gente já deu algumas ideias aqui. Uma outra ideia que funciona muito, sabe o Table Tent? Que não sei se todo mundo está familiarizado, nossos ouvintes aí, né? A audiência, de mesa. Né? É o display de mesa. Como é que chama? Table Tent? É tipo a tendinha. Tendinha que tem lá a propaganda, né? Você pode colocar ali um dizer seguinte, ó, se você fizer uma avaliação nossa, sei lá, no Stories, marcar a gente agora, ou no Google Meu Negócio, JJ e tal, você ganha 5% de desconto no fechamento do pedido. Aqui, sei lá, você dá um voucher, você dá um desconto, você dá um presente virtual que seja, mas você dá algum incentivo para que as pessoas realmente queiram fazer a foto, queiram fazer o vídeo, marcar o seu perfil, e isso vai girar mais, vai transformar. Não é só quem deu NPS, né? A pessoa já entra agora e faz. De novo, lá no Japão, todos os restaurantes que eu fui tinham esse tipo de incentivo. Então, eles já estão muito na frente nesse ponto. Prova social, gente. Não tem nada mais forte do que a prova social. O velho e bom boca a boca funciona ainda, só que a gente pode transformar ele em exponencial, né, dentro das mídias sociais. Agora, quando a gente olha para a mídia paga, segundo, a gente também não pode achar que tem que ter muito dinheiro. Né? Só se eu tiver muito dinheiro que eu vou conseguir jogar esse jogo. É claro que você tem que ter conhecimento técnico. Se você não tiver conhecimento técnico, você vai colocar que seja R$10 e basicamente você vai rasgar R$10. Né? Então não basta apertar o botão turbinar, tem que saber um pouco desse jogo. Os gestores de tráfego, o time de JJ e tal também pode ajudar nisso. O ponto é, não precisa despender de muita grana para você ter um resultado já que faça o retorno sobre investimento acontecer. Só para ter uma dimensão hoje, com R$100 a gente alcança em torno de 20 mil pessoas. R$100, 20 mil pessoas. Para um restaurante local, ele conseguiria, sei lá, vendendo 2 pratos, talvez, ter um retorno de R$100, dependendo do ticket médio do prato. Né? É claro que tem que pagar outras coisas juntos, mas veja, não é nada impossível de você ter o retorno sobre esse investimento aparecendo para 20 mil pessoas. Mas também não basta aparecer uma vez só. Então, tem outras questões técnicas. Né? A gente tem que ter frequência e consistência, porque nem todo mundo está pronto para comprar naquele momento. Beleza, eu peguei aqui meu post, impulsionei 20 mil pessoas em torno do meu negócio, raio geolocalizado. Eles viram aqui meu post e descobriram que eu existo. Só que eles não estão no momento de compra, eles não estão prontos para comprar o que eu tenho para vender. Então, eu tenho que aparecer amanhã de novo, tenho que aparecer depois de amanhã de novo.
Se eu aparecer de 3 a 4 vezes por semana, segundo a própria Meta e a Nielsen, que são a Meta todo mundo conhece, andou no Instagram, WhatsApp, Facebook, a Nielsen é um grande instituto de pesquisa. Se eu aparecer de 3 a 4 vezes por semana para a mesma pessoa, eu aumento em 95% de chance dela lembrar de mim e a intenção de compra sobe junto. Então você tem que saber o momento certo para aparecer, a hora que você vai impulsionar, e a frequência que você tem que aparecer para que a pessoa, na hora que ela quiser ou tiver o desejo de comprar o que você tem para vender, ela lembrar mais de você do que do outro. Porque a gente está concorrendo com todo mundo, né? Então, realmente, é uma ciência por trás, não é fácil, por isso que não é só apertar o botão e colocar dinheiro, tem que entender um pouquinho. Explica para o dono de restaurante, assim, resumidamente, como que ele pode tirar essa métrica aí, né? Um exemplo, aí você falou 3 vezes por semana, 3 vezes 4, 12, daria para ele aparecer 12 vezes para a mesma pessoa, mais ou menos ali no mês. Como que ele pode tirar essa métrica? Ele consegue tirar naquele próprio dashboard analytics que ele dá ali, ou ele tem que ver no gerenciador para ele conseguir entender se está acontecendo isso ou não? Tem alguns lugares que você pode fazer isso, mas nesses lugares todos você tem que fazer um cálculo para saber a frequência. Então, com exceção a um que eu já vou dizer. Então, assim, você vai entrar no aplicativo do Instagram, vai ter o painel profissional, né? Você vai no seu perfil, ter o painel profissional. Tocou no painel profissional, ele vai te mostrar 4 grandes referências. A primeira é visualizações. Isso. Você vai tocar em visualizações, vai filtrar pelos últimos 7 dias, porque todas as metodologias de pesquisa mostram que a gente tem que aparecer de 3 a 4 vezes por semana, não por ano. Então, por isso que eu filtro pelos últimos 7 dias para pegar uma semana, tá? E aí ele vai te mostrar, então, quantas visualizações você teve na semana, e embaixo ele vai mostrar contas alcançadas, que é diferente de visualizações. Visualizações, uma pessoa pode ter visualizado 2, 3 vezes, né? Então, contas alcançadas é o número único de pessoas alcançadas. Então, você tem que dividir o número de visualizações por contas alcançadas, vai dar a frequência. Então, supondo que eu tive 3 visualizações e uma conta alcançada, a frequência foi 3 para essa pessoa. Então, mais ou menos esse é o cálculo, tá? Nos últimos 7 dias. Então, você tem que ficar calculando. Se a frequência for menor do que 2, nesse cálculo, vamos supor que você dividiu então visualizações por alcance, deu menor do que 2. Você está fazendo pouco post ou está usando apenas Reels. Tipo, fazendo só o formato Reels, formato Reels, porque ele foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue, mas majoritariamente para quem não te segue. Então, pode ser que você esteja, de fato, alcançando mais pessoas, mas você não está alcançando as mesmas pessoas, né? Cada post está alcançando uma pessoa diferente, e aí na soma você alcançou um monte de gente, mas você não teve a sobreposição. Então, isso pode ter acontecido. Agora, se você fez o cálculo, foi 12. Olha lá, hein? Era 3, 4 por semana, deu 12. Fala, meu Deus, então é bom, né? Porque quanto mais, melhor? Não necessariamente, porque também você pode estar enchendo o saco da pessoa. A pessoa fala, não aguento mais ver esse restaurante, o Érico Rocha aparecendo. O Érico Rocha, exatamente. Não aguento mais. Mas o fato é, de duas uma, ou você só faz stories, você é muito bom em stories e você fala muito com as pessoas por stories, e aí você tem uma sequência grande. Então, porque cada stories conta como uma frequência. Exatamente. Se você fez, sei lá, uma sequência de 20, a pessoa viu os 20, então a frequência aumenta. Então você acaba falando muitas vezes por stories. Já vou falar com o meu time. Vi aqui, eu não tô legal não. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Não tá legal não. Eu tô aqui com tá uma fração para 300 mil alcances, 500 mil visualizações. Tá dando um e-mail aí, é isso? Tá dando um e-mail mais ou menos. Tá bom. Então tem que aumentar um pouco essa frequência. A gente faz muito Reels. Faz muito Reels. Então a gente tem que aumentar o número de posts. Você tem que aumentar aqui do outro lado, os carrossel, stories. Você está falando pouco com quem já te segue. Você está conseguindo falar com um público frio, mas quem já te segue, pouco. Então você deveria falar um pouco mais com quem te segue. Porque o Reels, eu acabo atingindo mais pessoas que não me conhecem ainda. E quando eu faço post, carrossel, stories, eu já falo com a minha audiência que é mais... Sim, que já te seguiu. O algoritmo de stories e de feed foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. O stories com um benefício a mais, que é falar com quem te segue e é mais engajado no perfil. Por isso que o alcance do stories é menor do que um carrossel. Não é porque ele é pior, é porque ele já é um filtro do seu público mais quente. É a galera que já comenta mais, que já tem maior afinidade, fala por inbox com você, ou recém-seguidores. Porque quando você ganha um seguidor novo, ele já entra com a afinidade máxima, né? O Instagram ele testa por 7 dias a afinidade de um seguidor novo. Então, se esse seguidor novo, durante 7 dias, não engajar com o seu perfil, aí a afinidade dele cai, aí ele para de ver seu conteúdo. Então, o seguidor novo
é o termômetro do Instagram para saber se o seu perfil é relevante ou não. Por isso que tem que tomar muito cuidado com quem você traz para o Instagram. Donos de restaurante do Brasil, tá gostando? Você é parte de um ecossistema de gente que você se importa, que você quer ver prosperar com você, compartilha esse conteúdo. Que quem está aqui é o Rafael Kiso, ele é grande, está dando conteúdo maravilhoso para a gente rampar, subir junto, como um ecossistema aqui no Rio de Janeiro. Rafa, uma pergunta. Estava eu num sábado glorioso, ensolarado, com a minha fantasia de Super Mario Bros. Na lojinha, fazendo uma ativação na loja lá, e um casal de influenciadores chega e diz para mim, olha, não, Instagram não tá legal, é TikTok. A distribuição do TikTok é muito maior. Você vai ver que o alcance que você tem no teu TikTok é muito diferente do Instagram. Na mesma hora a gente abre um TikTok e o TikTok realmente entrega muito mais. TikTok, tem muita gente que ainda fala que não faço dancinha, não posso ir pro TikTok, etc. Fala pra gente um pouquinho, porque tem muito dono de restaurante aí que tá no Instagram, já tem 5 mil, já tem 10 mil seguidores, já é conhecido ali localmente. Ele precisa abandonar o Instagram porque o TikTok vai ser a nova onda do momento e ele precisa nutrir isso, ou ele consegue trabalhar com as duas mídias com uma linguagem diferente, tocar, ter um ponto de contato com o seu público-alvo em diferentes momentos de consumo. Eu ainda queria acrescentar na sua pergunta. Se o Kiso tivesse um restaurante e começasse hoje do zero, você daria mais foco ao TikTok ou ao Instagram? Qual mídia você abriria primeiro? Vamos lá. Começando de trás para frente, eu abriria o Instagram. Mas aí eu vou explicar, tá? Primeiro porque o Instagram é uma rede social. O TikTok não é uma rede social. Isso faz diferença dentro da estratégia. E isso não significa que eu tenho que fazer uma coisa ou outra, né? A gente vai chegar lá, que é o fato da estratégia ter as duas coisas. Então, o primeiro fato, que o Instagram sendo uma rede social, ele é a plataforma mais propícia para eu desenvolver relacionamento com quem já é cliente. No TikTok é muito difícil de eu falar com quem já é cliente, me relacionar com quem já é cliente. Não é o hábito das pessoas usar o inbox do TikTok, por exemplo, para conversar. Já no Instagram, o Instagram é o segundo maior canal para mensagem direta com empresas, depois do WhatsApp, né? E não fica muito atrás, inclusive, né? Então, assim, o Instagram ele tem várias ferramentas, como o Amigos Próximos, canal de transmissão, inbox. Tem vários elementos, live shopping ali também dá para fazer. Vários elementos que o TikTok peca bastante, porque ele não é uma rede social. Ele é um aplicativo de entretenimento baseado em mídias sociais. E mídia social se difere de rede social, porque mídia social é uma mídia, tipo um vídeo, uma foto, um GIF, um áudio, que é uma mídia, feita por pessoas. Mídia social. Distribuída num efeito de rede, que quanto mais atenção aquela mídia tem, dado pelas pessoas, mais distribuída ela é. Por isso que o TikTok ele é mais meritocrático quando a gente fala de distribuição. Você fala, o TikTok ou Abra tem mais distribuição. Porque você não precisa ter seguidores. Ele olha mesmo pelo seu conteúdo. Como ele não é uma rede social, ele não precisa de seguidores para entender se você é relevante na rede ou não. Ele só olha para o conteúdo. O Instagram, como é uma rede social, ele precisa ver quem são os seus seguidores, qual o impacto desses seus seguidores dentro da rede para a distribuição. Tem uma explicação técnica para isso, que é uma explicação mais aprofundada, que é basicamente assim, né, para resumir. Existe uma teoria chamada teoria dos grafos, que é a teoria que foi usada para criar as redes sociais. Eu preciso de nós, eu preciso de ter um autor, eu preciso de nós conectados a esse autor, portanto, os seguidores, para entender a importância que tem esse autor para a distribuição do conteúdo. Por isso que o Instagram não consegue ser um TikTok, apesar dele tentar, porque ele não tem como se desvencilhar da ideia de ter que ter seguidor inicial para ele entender quem é o público que você atua, né, ou quer atingir, para distribuição. Então, o Instagram, inevitavelmente, ele precisa distribuir primeiro o seu conteúdo para uma amostra de seguidores. Essa é a grande diferença. Quando você faz um post, o que ele faz? Ele pega o seu post e coloca diante de uma amostra de recém-seguidores. E se essa turma dá like, comenta, fica mais tempo na tela, ele amplia essa amostra para mais seguidores. E se você tiver feito um Reels, dependendo da retenção que você teve, dependendo do like, quantidade de likes, ele também mostra para não seguidores. Mas veja que a amostra inicial são de seguidores. Entende? Que essa relação só acontece no Instagram, porque ele é uma rede. O TikTok ele não faz essa amostra de seguidores.
Ele faz para uma amostra já de não seguidores. Eu percebi isso, que o conteúdo é bom, ele voa. O conteúdo é mais ou menos, ele morre de uma forma vergonhosa. Aí eu vou concluir para responder, né, o que vocês me perguntaram. Então, o Instagram, ele permite a gente criar uma estratégia mais completa de aquisição de clientes e relacionamento com quem já é cliente. O Instagram também permite a gente fazer tag de localização, permite a gente fazer a estratégia de amigos próximos, né, de clientes e tal. E tem ferramentas nos stories que faz com que os nossos próprios clientes possam se expressar através da nossa marca. Aquele adesivo chamado Sua Vez, por exemplo. O Sua Vez, você pode criar um template de Sua Vez, a pessoa pode clicar e ela mesma criar um stories com o seu template. Você prefere aqui do nosso restaurante o hambúrguer ou a pizza? E a pessoa pode simplesmente marcar isso dentro do stories. Não sei se vocês já viram essas brincadeiras, né? É o Sua Vez. Então você tem mais elementos para se relacionar com a comunidade, transformar seguidores numa comunidade de fato. Já o TikTok, ele tem pouco apelo para negócios locais. Infelizmente. Você tem tag de localização? Tem. Você pode fazer uma mídia geolocalizada? Também dá. Só que ele tem pouco apelo para geolocalização. Você falou, tem mais distribuição. Só que ele está distribuindo para fora da sua localização, provavelmente. E você acha que não pode ser prejudicial para o dono de restaurante? Porque ele atua só para uma pequena localização, diferente de uma grande marca. Estou falando do cara pequeno. Então, exatamente. É aquela história que eu falei. Você está muito ligado no número de seguidores e alcance, mas você não está se ligando se esse alcance é qualitativo. Você falou, não, TikTok é melhor, realmente eu criei lá, a distribuição é melhor, alguém foi e afirmou para você, distribuição é melhor. Mas esse alguém foi e viu quem que ele está alcançando, qual é o perfil demográfico, qual é a localização. Na hora que for olhar, fala, tá, nem é tão bom assim então, né? Porque só tá pelo ego de ter viralizado, de ter alcançado mais. Não tá pelo negócio. Para o influenciador, ok. Sim. Se ele não quer ser um influenciador local. Para o dono de negócio, realmente não... Para um negócio local, não tem ainda nada melhor do que o pacote Instagram, Google Meu Negócio e marketing de influência de alguma forma com influenciadores locais. Né? Legal. Rafa, falando das ferramentas, aí tem um pessoal que chega apresentando a rataria, né? Vou apresentar a rataria agora que você vai explodir com o seu stories. Cara, ele diz, toda vez que você... Eu já vi isso em influenciador falando. Toda vez que você for publicar um stories, você tem que marcar a localização, que o pessoal dali daquela localidade vai ver os teus stories. E toda vez que você marca alguém, alguma marca, algum restaurante, algum negócio da localidade, mas pô, você vai marcar alguém que não tem nada a ver com o teu negócio, que não permitiu que você marcasse, e aí você pega, faz uma hashtag e aí depois escreve no texto um montão, 50 hashtags diferentes e esconde nos stories. Você já viu isso? Nossa Senhora. Isso é uma coisa maravilhosa. Disso, o que tem de verdade, o que tem de mentira, o que tem de valor nessas afirmações desses rapazes? A gente sempre quer hackear o sistema, né? Quer dar o pulo do gato. Gente, não tem mágica, né? Existe lógica, não existe mágica. Hoje o Instagram só permite, nesse caso Stories, uma única hashtag. Então não dá para se inventar mais do que isso, porque não vai surtir tanto efeito assim. Mas vamos falar de marcar alguém. Aí você está sendo até antiético, né? De marcar alguém. Esse alguém pode, inclusive, denunciar o seu perfil. Então fica aí a dica, né? E não bastam poucas denúncias para o seu perfil ter problemas. É tipo o WhatsApp. Você mandou uma mensagem, você nem tem o opt-in, né? Você mandou uma mensagem de um número desconhecido, a pessoa nunca falou com você, basta tipo duas denúncias e sua conta cai lá, seu número é bloqueado. Então, o Instagram, a Meta como um todo, ela está cada vez mais tentando combater esse tipo de prática. Várias dessas práticas, né? Então, Sim. Colocar, por exemplo, hashtag no primeiro comentário, também tem essas, né? Não estou falando de stories agora, o pessoal coloca 30 na legenda, mais 30 no primeiro comentário. Esquecem esses hacks, gente. Nada vai pesar mais do que você fazer um conteúdo que tenha maior retenção. E a retenção é o indicador universal. A gente pode falar de likes, comentários, compartilhamentos, mas o indicador universal para entender se um conteúdo é bom ou não, eu não preciso nem ver o que é o conteúdo, eu não preciso saber o que é o conteúdo. Para o Instagram, o indicador universal é retenção. Retenção significa o tempo médio em que a pessoa passa vendo um vídeo. Como se fosse o engajamento. O engajamento significaria a soma das ações de engajamento mesmo, né? Like, comentário, compartilhamento, em relação ao alcance do post. Retenção é o tempo de tela. Quanto tempo eu passei vendo aquele conteúdo. E no caso de Reels, segundo a própria documentação do Instagram, que foi inclusive atualizada dia 7 de março de 2025,
Se você passa pelo menos 15 segundos vendo um vídeo, é um sinal de que aquele vídeo possa ser mais interessante para mais pessoas. Só que eles introduziram, recentemente nessa atualização, um outro indicador que não existia, que é a taxa de visualização após os 3 primeiros segundos. Não existia essa taxa de visualização. Existia a retenção. Beleza, pelo menos 15 segundos e tal. Só que eles perceberam que a grande maioria não consegue nem atravessar os 3 primeiros segundos. Então eles criaram mais uma, que é para filtrar ainda mais a galera. Pode perceber agora, se você entrar no Analytics do seu Reels, ele vai mostrar taxa de visualização após os 3 primeiros segundos. Quantos % das pessoas que estão vendo este Reels que estão assistindo mais do que 3? E quantos % então do contrário que estão ignorando? Porque se eles não assistem nem 3, você está sendo ignorado. O fato é, a gente tem que dominar cada vez mais as técnicas de gancho, né? O que é o gancho? É iscar a mesma pessoa, chamar a atenção dela e gerar a curiosidade necessária para atravessar a arrebentação dos 3 primeiros segundos. Então nunca foi tão importante dominar as técnicas de gancho. Fazer uma pergunta, gerar uma curiosidade, começar de um jeito que o cérebro precisa continuar vendo para ver o que vai acontecer. São várias técnicas. Não precisa ser a dancinha, não precisa entrar nesse nível do engraçadão, mas boa parte da técnica tem a ver com entregar entretenimento. Então, assim, entretenimento não se resume ao humor. Entretenimento pode ser técnica para manter a atenção das pessoas. Um filme de terror é entretenimento, não é? Sim. Um documentário da NetGeo com o Chris Hemsworth, que é o Thor, é entretenimento. Você usar técnicas, por exemplo, cliffhanger. Cliffhanger é uma técnica. O que é a técnica do cliffhanger? Quantos episódios de qualquer série que você já viu, que na hora que vai, sei lá, vai acontecer tal coisa, acaba o episódio. Nossa. Não é? Aí você fala, putz, agora tem que ver o próximo, né? Só que na hora que vê o próximo, também tem cliffhanger próximo. Aí você tem que maratonar o negócio e não consegue parar de ver. Aí quando vem o final da temporada, então, meu irmão, soco na tela e vambora. Cliffhanger total. E tem marcas que já dominaram isso. Então tem marcas que já estão fazendo séries dentro do Instagram. Séries com episódios. Série, eu tenho, não o caso de um restaurante, mas poderia ser, por exemplo, que seria uma das estratégias, você criar uma temporada, sei lá, temporada do bacon. Então você vai criar uma série da temporada do bacon. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, com cliffhangers. Contando histórias e trazendo os elementos e fazendo as pessoas terem curiosidade do que vai acontecer no próximo. E assim você vai entretendo a galera para informar. Então é o uso da técnica do infotenimento. É que o infotenimento, o termo é infotenimento, mas a ordem de execução é entreter e informar, e não informar e entreter. Porque a ordem faz diferença. Se você informar para depois entreter, você já perdeu a pessoa nos 3 primeiros segundos. O que é informar? É informativo, é bullet point, é só uma panfletagem. É aquilo que você quer vender no final do dia. Então, primeiro eu tenho que entreter para chamar a atenção e reter a pessoa. E na hora que ela estiver ali entretida, aí eu entrego aquilo que eu queria entregar desde o começo, né? A informação que eu queria entregar. Então, esse é o ponto da retenção, que é o indicador universal que a gente precisa ficar de olho. Se você conseguir reter o usuário dentro da rede, é o conteúdo que vai ser distribuído. Se você não conseguir reter, é o conteúdo que vai flopar, no jargão popular, né? Sim. Por que vai dar certo? Porque você está ajudando, primeiro, a pessoa a ver aquilo que mais interessa a ela, e segundo, que você está ajudando ela a ficar mais tempo para o Instagram entregar mais anúncios. Então você está jogando a favor do sistema e não contra o sistema. E esses hackzinhos todos é tentativa de jogar contra o sistema. Eu vou contar um desses hackzinhos para a gente pular para o próximo assunto. Até 2023, novembro de 2023, essa retenção que eu falei não era em segundos, era em porcentagem. Se você conseguisse reter pelo menos 25% do usuário dentro do seu vídeo, ele entendia então que você tinha um bom vídeo e ele distribuía para mais pessoas. Aí o que o brasileiro foi lá e fez? Um vídeo de 5 segundos. Por quê? Porque se eu fizer um vídeo de 5 segundos, eu aumento muito a probabilidade de reter mais do que 25%. Uhum. E ainda a galera tinha a pachorra de fazer um vídeo de 5 segundos escrito no vídeo, conteúdo na legenda. Porra, então não precisava ser um Reels, né? E aí a galera ficava lendo a legenda e o vídeo ficava em looping aqui. Então retinha muito mais do que 100% e distribuía muito mais. Os tais hackzinhos. Aí o que os caras fizeram? Falaram, pô, esses brasileiros são fogo, né? Mudaram a política. Colocaram 15 segundos, então não basta agora ser 25%. 15 segundos é o mínimo. 15 segundos equivale a 25% de 60. Então, mais ou menos, eles se basearam na média, né? Você faz um Reels de 60, você tem que pelo menos 15 segundos. É igual aquele negócio também que ele faz você apertar para parar o vídeo no ponto certo que é. Aí tu fica tentando ali. Isso é um hack também. Também é um hack, E eles já devem ter algum algoritmo para poder... Vocês viram agora que eles estão soltando? Até em que momento do vídeo você dá um like.
agora está começando a aparecer uma curva. Sei lá, você está assistindo um Reels de 60 segundos. Aí no 30º segundo foi quando você apertou o like, o coração. Caramba. Então agora eles estão começando a ver que momento de fato aquilo fez você tomar uma ação. Para eles começarem a entender. Se for muito rápido é porque é muito bom. Então. Tipo The Voice, né? Quando o cara já aperta o botão... É o cara. Porque o cara é muito bom. Né? Primeira nota, né? Já vira a cadeira, né? Total. Então tem muito... Eles estão cada vez mais tentando combater esses hackezinhos. Tá né? certo. Tem que ser legítimo, né? Tua relevância tem que ser legítima para poder garantir que os meus usuários estejam recebendo conteúdo de qualidade mesmo, que no final das contas é o que importa. Mas para o dono de restaurante... eu sou dono de um restaurante no Jardim Oceânico. Toda vez que eu fizer uma publicação, tem que marcar ali Jardim Oceânico, localização? Aí tem pensamento rápido aqui, estratégico. Né? Eu posso marcar uma localização onde eu tenho mais público potencial, ou posso marcar minha própria localização se ela for uma localização turística e de fato as pessoas navegam muito por ela e querem saber o que está rolando por lá. Mas vamos supor que meu público potencial não more lá. More, sei lá, em um outro bairro, pode ser estratégico você usar a localização do outro bairro, entendeu? Mas você acha que pode ajudar alguma coisa quando o cara fizer o post, por exemplo, um cara delivery que atende, a mesma região que ele falou, atende o Jardim Oceânico. Você acha que faz sentido, ajuda em alguma coisa ele postar a localização? Ajuda porque você alcançaria mais pessoas em tese qualificadas dentro da região. Porque a própria técnica de localização faz o algoritmo tentar entregar mais para quem está na região. Então, assim, às vezes você teve alcance, aquela história, você teve alcance, mas não foi o alcance qualificado para a galera que está lá. Aí não vale, né? Você fala, putz, alcancei um monte de gente, comemora, mas não veio nenhum cliente. Então, agora, uma coisa que aconteceu comigo, eu queria te perguntar se foi pura coincidência, mas eu acho que não foi não. Vamos lá. Como eu trabalho com o público geral, dificilmente eu faço um post falando sobre política, né? Para não envolver em polêmica e tal, enfim. E aí, recentemente, teve um cara que fez um post que eu achei muito bacana, que ele falava do atual momento que a gente está vivendo no Brasil. Ele falava assim, cara, não importa se você é de direita ou é de esquerda, você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no momento e tal. E está acontecendo uma coisa muito grave e tal. Enfim, eu achei muito bacana aquele post e repostei ele. Ou seja, fazia muito tempo, né? Mas é óbvio que o post, ele era um post de uma pessoa que é de direita conservador, né? Então, e eu também compactuo disso, né? E aí, o que eu percebi? Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu repostei o Reels deles no meu Stories lá, repostei. E aí, logo na seguida, eu fui apertando aquele botãozinho onde você vê quem são as pessoas que visualizaram o seu story. Cara, não sei se foi coincidência, agora é a pergunta. Só pessoas que me seguem, que são de esquerda, viram o post. Os 15 primeiros. Então eu falei assim, cara, será que o Instagram já fez isso proposital para gerar aquelas pessoas que comentaram, então, e ali, porque discussão política te prende ali, né? É, tu acha que tem um pouco disso ou o Instagram não chega nesse... Olha, essa aí eu não sei te responder, assim, porque aí você pegou pesado, né? Se eles têm, de fato, algum tipo de lógica, né, de mostrar conteúdo de direita para quem é de esquerda e vice-versa para gerar polêmica, porque gera mais engajamento, isso eu desconheço. Eu faria isso. Porque, cara, é muito engraçado assim, apareceu pessoas ali que nunca parecem que vê meus stories. E quando eu botei aquilo ali, apareceu. Então, assim, mas aqui, assim, eu vou criar uma hipótese, tá? Não sei se foi isso. Uma hipótese. Porque é natural que quem é de direita... Assim, não tem por que engajar, inclusive, né? Para ela, isso beleza. Mais um, é isso mesmo, que eu, sei lá, concordo com isso. Tá bom. Agora, alguém de esquerda compartilharia facilmente seu stories para mostrar. Olha lá, tá vendo? O Rafa lá. Falei para você, ele é de direita. Fora os comentários, né? Poxa, logo você não imaginou. Porque quando você... Aí sim é a lógica do Instagram. O Instagram, ele vai só distribuir o seu conteúdo para quem é parecido com quem engajou. E por isso que é tão problemático você fazer panela de engajamento. O que é panela de engajamento? Você cria um grupo, tem grupos pagos, inclusive, né? Você cria um grupo e você faz um post novo, você joga o seu link nesse grupo. E todo mundo nesse grupo, obrigatoriamente, tem que engajar no seu post. E você também, obviamente, na hora que chegar o vez de alguém, você também tem que engajar no post desse alguém. Só que esse grupo não necessariamente é o seu público-alvo. É simplesmente uma galera que vai lá dar um like, comenta, só para tentar dar um tracionamento inicial. Só que o Instagram, ele olha o perfil de quem engajou para entregar, para expandir a entrega. Ele vai tentar entregar para pessoas semelhantes.
Aí que está o problema. Quem engajou inicialmente não é o seu cliente. Aí ele vai tentar expandir para quem não tem nada a ver com você. Na segunda onda, seu post morre. Porque segunda onda, ninguém vai se identificar, não vai engajar. Aí faz todo sentido. Então, aí alguém de esquerda engajou, aí começou a entregar para quem é mais desparecido com aquele de quem engajou, Fora entendeu? que alguém de esquerda também deve engajar bastante em conteúdos como esse, né? Falando o que pensa, contrário àquilo. Você publicou, atraiu, porque é um conteúdo que a pessoa costuma engajar. Verdade. Legal. Ô Kiso, eu sei que você é o cara que gosta de dados, certo? E aqui também a gente gosta de olhar para os dados. Então, assim, no JJ, na nossa plataforma, eu percebi, logo quando a gente lançou, eu comecei a ter acesso ao comportamento de dados de todos os meus clientes, né? A primeira coisa que a gente faz é ranquear para saber quais são os clientes que mais vendem e tal, enfim. E aí eu percebi que os top 30, ou seja, os top 30 clientes da minha plataforma que mais vendiam e mais tinham pedidos, eles estavam muito acima da média. Né? Isso me espantou, assim. Como se fosse assim, a média dos que faturam mais dava, sei lá, 200 mil, enquanto a média normal era de 15 mil, né, de faturamento, no delivery próprio, fora o que o cara faz no marketplace, iFood, enfim. Ali. E aí aquilo me intrigou, eu fui pesquisar, né, fazer uma pesquisa com esses 30, o que eles têm de diferente. Né? Então achei que era marketing, achei que era tráfego pago, achei que era influenciador, e quando eu comecei a visitar, eu vi que não tinha um comportamento. O cara tinha cara que nem fazia tráfego pago, outro nem tinha influenciador. E aí eu comecei a voltar para os dados para saber se eu encontrava um outro comportamento diferente. Enfim, aí eu percebi que esses caras, eles tinham um índice, que era o índice de recorrência nos últimos 30 dias. Ou seja, pessoas que pedem mais de uma vez nos últimos 30 dias, ele também era superior aos demais. Né? Então, ou seja, esses top 30 eles tinham acima de 33% de recorrência nos últimos 30 dias. E aí eu achei, então achei a métrica do delivery. A métrica do delivery é a recorrência, faz todo sentido. Tá, aí eu fui estudar o que leva essa recorrência, né? O que leva um restaurante a ter recorrência. E a gente chegou em 4 pilares, né? Que é, primeiro, o tempo de atendimento, né? O tempo que você entrega o lanche pro cara. O atendimento, o produto e a embalagem. Então, esses 4 itens, tempo, atendimento, produto e embalagem, eu até chamei isso de TAP. Eu criei uma... Inclusive, pro meu orgulho, está sendo utilizado no Brasil todo. Eu vejo vários influenciadores hoje falar em TAP. E foi uma coisa que no meu time que criou, a gente criou aqui o TAP. Né? Então, esses são os pilares do delivery. Se a gente trouxesse isso para as redes sociais, né? Quem você acha... Quem seria a chave, igual é a recorrência no delivery? Quem que seria a chave e quais seriam os pilares? Né? Seria o engajamento ou a retenção? E quais seriam os pilares disso? Olha, bem interessante, hein? Isso é muito legal. Bom, o que tudo indica é que os caras têm a preferência, né? Pelo conjunto da obra, né? Pela embalagem, pela velocidade, pelo atendimento, porque o produto é bom e provavelmente o custo-benefício é bom. Não é aquele produto caro, né? Sim. Senão eles não pediriam com frequência. Então tem uma recorrência porque tem um ticket médio que é um ticket médio que dá para ser recorrente. Então o custo-benefício é alto. Então esse é o indicador ali no final da história, né? Dentro das redes sociais, certamente a alavanca é marketing de influência do seu próprio cliente. Quanto mais... É legal, né? Porque se o seu produto é bom e tudo é bom, a experiência é boa. Aí talvez se a gente agregar mais valor aí na experiência no final, porque a embalagem conta, se a embalagem ela ajuda a ser instagramável, a gente conseguiria essa alavanca que é o próprio cliente final ser o cara que vai falar mais vezes do seu produto e de forma recorrente. Se é uma recorrência, também haveria uma recorrência de UGC, de conteúdo feito pelo próprio cliente, se tornaria facilmente uma das alavancas, para manter essa recorrência e esse crescimento mais exponencial. Dá para impulsionar com mídia paga, então eu colocaria a mídia paga como a segunda alavanca, apesar de você não ter detectado isso aí. Mas se a gente colocar isso de forma correta, eu conseguiria impulsionar o UGC de alguém. Esse é a melhor propaganda. Você pega o conteúdo feito pelo próprio cliente, que já é uma prova social ferrada, e eu vou impulsionar esse conteúdo, não o conteúdo que eu fiz. Eu vou pegar o que o cliente está falando de mim, o conteúdo que ele criou, e eu vou transformar isso no anúncio. E eu vou contar essa história para mais pessoas dentro da minha localização. Aí a gente vai ver conversão mais direta, né? Tendo um linkzinho mais direto. Poderia até ter esse acordo com o próprio cliente.
Aí esse cliente se tornaria o GC Creator, que é uma modalidade onde eu pago pelos direitos de uso do cliente para usar ele como anúncio. É o melhor anúncio. Inclusive o TikTok fez uma pesquisa que mostra que anúncios feitos pelos próprios consumidores têm 94% mais engajamento que o anúncio feito pela própria empresa. Né? Não por acaso, porque soa natural, soa como conteúdo. Né? O perfeito se a gente pudesse impulsionar na própria página do cliente, né? Então, e dá, cara. Dá sim. Desde que ele entre como se fosse uma parceria paga, né? Então você pede para ele fazer uma collab com o próprio restaurante. Vamos supor que ele fez o post. Sim. Aí você fala, pô, gostei demais, cara. Você não pode fazer uma collab e tal? Enfim, faz o incentivo que você quiser. Se ele habilitar a collab, habilita para você também patrocinar o post, entendeu? Como marca. Bacana. É possível fazer esse tipo de ação. É como se fosse um influenciador. São assim, as alavancas principais sempre vão ser prova social e impulsionar a prova social. Então não é a mídia paga para impulsionar a sua propaganda direta, né? Ô, Rafa, uma pergunta. Você que tem rodado por aí pelo mundo, visitado outros países como o Japão, por exemplo. O Rafa também que tem visitado os Estados Unidos com feiras de negócios. Live commerce, eu sei que na China é muito forte, mas você tem experiência de ver já alguns primeiros passos de live commerce em restaurantes, em gastronomia? É possível a gente fazer isso? É possível, não é comum, Aham. porque o live shopping ele de fato é mais produto do que serviço, né? O que eu vi, duas coisas que eu vi que servem de insights aqui. Uma foi na pandemia, na China, que eles liberaram a plataforma do Taobao Live, que é do Taobao lá, é uma das maiores plataformas da Alibaba, né? Eles liberaram essa plataforma para pequenos agricultores, para pequenos agricultores, pecuaristas, imagina, nesse nível. Uhum. E eles faziam live colhendo, por exemplo, a fruta. Nossa. Ele falou assim, olha, isso aqui, ó, tô aqui colhendo, tipo, sei lá, a filha do agricultor lá, ele tá cortando. Quem quer esse pé aqui de, sei lá, de esse abacaxi aqui, esse morango aqui e tal. E aí o outro pescador foi legal. O pessoal lá fazendo live e ele pescando peixe. Aí ele pescava na hora, pesava na hora, falou, pesquei, sei lá, um salmão. Quem quer esse salmão aqui? Meu, a galera assistindo ele pescando. Animal. E aí a galera, pô, eu quero esse salmão aí, 2, sei lá quantos quilos e tal, então vai pro fulano. Então você vê, né? Nesse nível. Aí dá pra gente ver agora uma outra ação, que eu acho que serve de insight, que não é uma ação de live shopping, mas dá pra usar. Eu mesmo, na época de agência, para quem não sabe, eu também tive uma agência e a gente operava grandes marcas, uma delas era a Rapidez. Né? E a gente fez uma série de ações com Rapidez em live. Tipo assim, a pessoa, para mostrar que Rapidez dá para você fazer qualquer coisa. Falou assim, Isso é pelo menos 11 anos atrás, né? Pelo menos 11 anos, exatamente. Falou, fala pra gente o que você tem aí de ingrediente na sua geladeira e a gente te dá uma receita agora. Só que não só te dá uma receita, a gente vai fazer essa receita aqui ao vivo para você. Então, imagina, o estúdio com um monte de tipo de ingrediente possível, o chefe ali esperando a galera ao vivo falar, eu tenho milho, cream cheese e sei lá, e pipoca. Aí o cara tinha que inventar a receita na hora e mostrar que ficava bom com a Rapidez, entendeu? Então, de alguma maneira, serve de insight. Eu consigo fazer isso de alguma forma e chamar a atenção das pessoas, né? E trazer elementos novos para dentro do restaurante? Vou dar um exemplo. Por que a gente não cria lá? Porque estrategicamente é sempre legal a gente ter algum produto no nosso cardápio que seja temporário. Estrategicamente isso é o melhor caso. Porque gera escassez e gera senso de urgência e as pessoas voltam no restaurante. Tipo uma pessoa que não vai ao restaurante há 6 meses. O que faria ela voltar? Sendo que sempre o cardápio é o mesmo, ela já conhece tudo, etc. Agora, você coloca um negócio novo que não tinha no cardápio e fala, é uma semana só, faz ela voltar. Você pode ser um sobremesa temporária, pode ser um prato temporário, pode ser um prato temporário feito em collab com o influenciador local, pode ser um prato temporário feito num tema X e o tema pode ser escolhido pelas pessoas numa live. Você pode começar fazendo um lançamento do novo prato. Usar as técnicas de infoproduto, de lançamento de infoproduto, funcionaria para restaurantes. O que é técnica de infoproduto? 3 fases. Fase 1, burburinho. Fase 2, o lançamento. E a fase 3, que é o pós. Burburinho. Vai vir aí a semana, sei lá, do morango. Burburinho. Tal dia a gente vai fazer uma live, você vai ver ao vivo aqui e tal, a gente faz um grande lançamento e gera um evento.
Aí vem o lançamento ao vivo, transforma isso em entretenimento, faz alguns pratos lá e tal. Ó, vamos ter esse aqui, estão fazendo ao vivo os novos pratos temporários dessa temporada de Mônaco, estão lançando aqui com vocês e tal. E quem aqui, ó, participar e, sei lá, mandar aqui responder e tal, vai receber em casa ainda hoje esse prato e tal para você degustar. Tô viajando aqui em alto, né? Só para vocês terem uma dimensão, porque eu tô aplicando só a lógica. E aí depois tem o pós. O que é o pós? É, de fato, o prato lá disponível por 2, 3 semanas, um mês, e gerando pedido com mídia localizada para todo mundo que viu a live. Todo mundo que viu a live é o que é uma lista de leads, né? Uhum. Você fez um puta burburinho para quê? Para gerar a lista de leads, que chegou até lá. Aí você gasta ali um pouquinho de mídia, traz um monte de gente para a live, porque a galera quer saber da novidade. E aí depois você só fica trabalhando com a lista de leads para fazer pedido. Então eu apliquei a técnica de infoproduto trazendo para o sistema de live, entendeu? É uma forma. Meu amigo, eu vou te falar. Maneiro. Que aula pro dono de restaurante aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. E essa aula é trazida aqui pelo JJA, ou JK, grande agência e grande software para trazer o delivery para dentro do teu negócio, para dentro da tua gestão. E isso é feito também através da Arcofoods. Arcofoods, que é colaborador aqui do JJA, para trazer muito mais serviços, produtos de qualidade para o seu negócio, para a sua cozinha, com preços espetaculares, além de nossos queridos patrocinadores como a Qualimax. A Qualimax faz produtos para você com grande qualidade, é a maior liofilizadora do Brasil para trazer suas sobremesas, seus caldos, tudo para a sua cozinha. Espetacular, como você já conhece. Maravilha. Ô Kiso, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida. Quando a gente faz igual agora, recentemente a gente publicou um videozinho aqui da empresa da galera. Chegou a ver o vídeo da galera cantando a música que a gente compôs aqui? A gente compôs uma música, colocou e todo mundo cantou, foi maneiro pra caramba. E a gente postou. E aí o post teve um alcance muito bom, começou. E aí a gente ficou com medo de postar outra coisa na sequência e quebrar o resultado desse. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Se eu acabei de postar uma coisa agora, e o negócio tá rampando, né? Você acha que eu postar outro negócio pode atrapalhar o alcance desse post? A documentação no Instagram diz o seguinte, que eles evitam mostrar o conteúdo do mesmo autor no período de 24 horas. Mais de um conteúdo, né? Então, supondo que eu fiz um post agora e daqui 1 hora eu faço outro post, certamente você vai ter uma redução de alcance no segundo post. Aí eu faço um terceiro post, também vai ter uma redução proporcional. Por que isso acontece? Porque você não conseguiria hackear o sistema. É a história de hackear o sistema. Por quê? Então, vamos supor que não existisse essa limitação. Se eu fizesse 300 posts, só eu ia aparecer. Mais ninguém. Aquele que só faz 3 posts por semana, já era. Eu ia tirar toda a chance dele aparecer, porque eu estou fazendo 300 por dia. E às vezes é um conteúdo de grande qualidade, que ele se dedica muito para criar aqueles 3 posts, então, né? Que é o que eu... Então eu hackearia o sistema porque eu conseguiria inundar todo o feed de todo mundo, não ia dar espaço para ninguém. Então eles precisam equilibrar esse jogo, né? Falou, beleza, você vai fazer 300, mas a gente vai reduzir esse seu alcance. É claro que você pode, né, correr o risco positivo, de fazer um post que é muito melhor até do que aquele que você fez anteriormente. Vamos supor, né? Putz, estava indo muito bem, fiz um segundo que teve um sinal de retenção muito bom, etc. e tal, ponto do Instagram falar, caramba, precisamos mostrar isso para mais pessoas. Você corre esse risco, existe essa possibilidade. Só que ela vai diminuindo, entendeu? Ela vai diminuir. Então, cada post novo seu, dentro do mesmo dia, teria que ser muito melhor do que aquele anterior. Para ele conseguir ganhar de todos os outros e ainda conseguir ser mostrado para o Instagram. Tem que ser muito bom. Então, eu evitaria de gastar bala, entendeu? Pô, você tem mais de um post para fazer no dia? Então, espera um pouco. Deixa entregar um pouco mais no orgânico. Extraia mais suco dessa história e posta amanhã. Não tem por que ter pressa de mostrar hoje, né? A não ser que, e aí deliberadamente você pode tomar essa decisão, a não ser que você esteja num momento em que você precisa fazer um alcance acumulado muito grande. Por exemplo, não existe uma estratégia única para sempre, né? Existem estratégias baseadas em momentos. Então você tem um momento que é sazonal, tipo Black Friday, você tem um momento que é dia dos pais, dia das mães, tem um momento que não é dia de nada e você precisa fazer um sprint de vendas. Aí você inventa lá, aniversário do restaurante, sei lá, você inventa uma coisa, né? Temporada, festival do camarão. Então você sempre fica inventando alguma coisa.
Então, para momentos sazonais, principalmente quando é para todo mundo ao mesmo tempo, tipo Black Friday, ou aqueles eventos gastronômicos da cidade, que está todo mundo lá, Restaurant Week, né? Tipo isso. Que aí a competição é muito forte. Nesse momento, você precisa de uma sprint. Então, as estratégias são diferentes para esse momento. A frequência de vezes que você tem que ir para a mesma pessoa tem que ser maior do que numa semana comum, porque é uma alta competição. Então, as pessoas têm muita opção naquele momento, né? E elas não vão todo dia no restaurante. Então, elas precisam decidir qual restaurante elas vão dentro do Restaurant Week. Então, você tem que fazer mais posts, tem que fazer mais mídia, fazer mais frequência. Agora, se está numa semana comum, construindo o valor e awareness, você pode fazer um por dia, um stories e um no feed. Putz, mas eu tenho bala, eu consigo mais. Para acelerar o processo, faz um carrossel e um Reels, é melhor do que 2 Reels. É melhor do que 2 carrosséis. Porque o Reels, cujo algoritmo, conforme o algoritmo foi pensado para entregar também para não seguidores, então você corre aquele risco bom. Pô, fiz um carrossel e fiz um Reels, só que o Reels ainda tem a chance de alcançar mais pessoas qualificadas, né, além da minha própria base, então faço um equilíbrio no jogo. Caramba, que aula, hein? Meu irmão, é uma atrás da outra. E a gente fala muito de produção de conteúdo, isso é fundamental, Rafa, o dono de um novo negócio, para ele aprender um pouquinho do que tipo de conteúdo fazer, que tipo de estratégia ele utilizar, é fundamental. Mas tem uma outra coisa que o dono de negócio também não sabe, porque às vezes ele começa, ele tem os funcionários que são mais criativos, tem o sobrinho, começa com uma agência, tem um criativo ali que é mais já consegue criar um conteúdo que consegue entregar e ter alguma relevância para o público dele, para a audiência dele. Mas aí vem uma outra etapa no pós-produção que ele precisa olhar para aqueles dados, aprender com aqueles dados e retificar o caminho dele e melhorar a entrega, melhorar a qualidade das estratégias dele de atração. Que tipo de dados que ele deveria olhar? Um dono de um restaurante que está começando agora começou a construir, começou a errar, errou bastante, teve alguns acertos. Para onde ele olha? Lembra que eu falei da jornada do cliente, que é legal a gente criar conteúdo de acordo com as etapas. A gente falou sobre a etapa da descoberta, né? E além da descoberta, a gente tem mais 4 etapas. Consideração. Então, além da gente fazer pessoas novas descobrirem que você existe, tem que fazer elas considerarem mais o seu restaurante do que o seu concorrente, né? Naquela história da recorrência e tal, é a consideração. A terceira etapa é a conversão. Pô, eu fui lá e fiz o pedido. A quarta etapa é a experiência própria. Eu fiz o pedido, eu tinha uma expectativa. Será que ela foi correspondida? NPS. NPS vem aí, na quarta etapa. E temos a quinta etapa, que é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi extremamente boa, a ponto de eu fazer um Stories, um Reels e o GC, que a gente já citou. Então, descoberta, consideração, conversão, experiência própria e compartilhada. Para cada etapa eu tenho um indicador. E aí que está a complexidade da história, né? Não existe uma coisa única, obviamente que a gente tem 2 grandes métricas, que é venda, né? Vendeu ou não vendeu, e se a gente teve uma boa retenção ou não, como eu disse, é universal nesse momento, em qualquer etapa da jornada, você tem que ver se teve uma boa retenção. E o Instagram está te mostrando isso agora. Antes ele não mostrava a retenção, tempo médio, né? Agora ele mostra. Mas dentro da descoberta, a gente tem então, como indicador-chave de performance, se eu estou alcançando as pessoas dentro do meu público-alvo potencial. Esse é o indicador-chave de performance da descoberta. É o alcance, só que é o alcance qualificado, né? Não é alcance qualquer. Então eu tenho que olhar, quantas pessoas eu alcancei com aqueles posts que intencionalmente foram de descoberta. Na soma, eu alcancei, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, quem são essas pessoas? Então os relatórios mostram demograficamente se elas são do Rio de Janeiro ou se elas são do Paraguai, entendeu? Então você vai ver se elas são pessoas qualificadas. Então, foram qualificadas. Qual é o tamanho do seu mercado potencial? O meu tamanho do mercado potencial são 50 mil pessoas. Legal, então você alcançou 40% dessa galera. Então a gente está dentro ainda do mercado potencial. Então o lance é sempre olhar qual é o tamanho do meu mercado potencial local, quantas pessoas alcancei em relação a esse tamanho e se elas são as qualificadas. Esse é o indicador-chave de performance da etapa de descoberta. Por isso que viralizar não entra nessa equação. Na segunda etapa, que é a consideração, é a frequência. Lembra que eu falei da frequência?
É ali que a gente vai olhar a frequência como o tal do KPI, né? O Key Performance Indicator, o indicador-chave de performance. Então, eu vou fazer aquele cálculo. Divide visualizações por contas alcançadas. E agora que eu trouxe, então, pessoas novas para o meu perfil e elas passaram a me seguir, eu preciso aparecer de 3 vezes, 4 vezes por semana para elas, porque aumentando, então, a lembrança de marca, aumenta a intenção de compra, aumenta a tal da recorrência, né? A possibilidade dela preferir a mim do que o outro. Então eu vou olhar a frequência. Se a frequência for baixa, a gente tem que tomar decisões diferentes. E a gente vai para a conversão, não tem outro, a não ser venda mesmo, né? Número de pedidos, vendas e etc. A gente vai para a experiência própria. NPS é o KPI. NPS, cara. Não adianta, você pode criar o que você quiser. Se a galera não der 9 ou 10 no NPS lá, você está fazendo um produto ruim, né? Então você está fazendo um puta esforço aqui de marketing, conteúdo, marketing influência, caramba, mas a galera não está gostando, não. Sim. Então não adianta. Eu acho às vezes o NPS um pouco injusto, né? Porque às vezes se o cara está satisfeito, o cara não avalia. Agora aquele cara que está pé da vida, esse cara, ele vai... É verdade, é verdade. O ponto no caso de restaurante, você tem que ir logo em seguida, né, mandar o NPS, né? Fez o pedido, chegou em casa, mandou. O JJ, hoje a gente tem um recurso que o cara coloca lá, que quando ele instala o NPS, todo pedido, 2 horas depois, o sistema manda pelo WhatsApp uma pergunta. O que ele achou do lanche ali, né? Pode ser o padrão, né? Eu criei aí, no caso, a gente tem duas modalidades de NPS. O padrão, que é aquele de 0 a 10, o quanto você indicaria para um amigo familiar seu. E eu criei o NPS em cima do TAP, tempo, atendimento, produto e embalagem, que é um diferencial para justamente o cara saber onde é que está o problema na operação dele. Se é no tempo, se é no atendimento, se é no produto ou na embalagem, entendeu? Então... que é a pesquisa de satisfação, né? É. Que a diferença do NPS para satisfação é que a satisfação você vai medir por área, né? Por atendimento, pela embalagem, produto. O NPS, assim, cara, é a experiência como um todo, né? Exatamente. Porque ele pode até desconsiderar um problema de embalagem, mas ainda assim ele indicaria. Né? Exatamente. O lance que eu estou pensando aqui agora alto, que nesse caso, daria para a gente trabalhar com medianas. E não a NPS bruta no cálculo, né? Por que a mediana a gente poderia fazer? Você poderia desconsiderar, né, estatisticamente falando, sabendo que mais pessoas que têm experiência negativa respondem do que as que tiveram experiências positivas, a gente criaria medianas. Para ser justo, entendeu? Porque você falou, é injusto porque hoje a gente não está trabalhando com mediana. Você está trabalhando com o cálculo bruto do NPS. Se você conseguir achar a proporção de quem tem experiência negativa que responde, experiência positiva que responde, você conseguiria ser mais justo na equação. Verdade. Pensando alto aqui para você tentar fazer bacana, interessante isso. Agora, voltando nesse assunto da gente fazer essa continha que você ensinou pra gente, de dividir o número de visualizações pelo alcance ali, para entender a frequência. Vamos dizer que eu fiz lá igual eu fiz agora, vi que minha frequência não tá legal. Minha frequência tá 1,5, deveria estar 3, né, por semana, que você acha o ideal. Você acha válido eu pegar e tentar fazer um anúncio nesse post? Porque acho que lá no Facebook você consegue pagar para aumentar a frequência, né? Você acha válido fazer isso ou não? É melhor tu tentar ser melhor? Válido. É válido sim. Mas só no post que foi pensado para a etapa de consideração. Então, se para cada etapa da jornada eu tiver de fato um post planejado e postado, aí eu consigo controlar isso melhor. Então, vamos lá, vamos tangibilizar isso para a turma, né? Eu vou pensar num planejamento de conteúdo por etapa. Então, eu vou criar conteúdo de descoberta. Reels é o melhor tipo de conteúdo. Entrando numa conversa, que é tipo aqueles assuntos em alta, uma pergunta que a pessoa já faz no Google, uma pesquisa que a pessoa já faz no Google. O que é uma pergunta que a pessoa faz no Google? Melhor hambúrguer vegano no circuito Jardim Oceânico. Talvez ela faça isso no Google, não sei. Mas tem ferramentas que mostram quais são as pesquisas que as pessoas mais fazem no Google. SEMrush, Ubersuggest e tem o alsoasked.com também, que é uma ferramenta incrível. Você coloca lá o termo, ele vai te trazer as perguntas que as pessoas já fazem em cima do termo. Então eu já criaria Reels em cima disso para a etapa de descoberta. Na etapa de consideração, imagem, carrossel e stories. A gente já explicou aqui o porquê, né? Porque entrega mais para seguidores. Então, intencionalmente, eu não vou entrar em uma conversa existente, uma pergunta que as pessoas fazem, um assunto em alta. Eu vou criar uma conversa. A diferença entre uma etapa e outra é que na segunda eu vou criar uma conversa. Eu vou falar de algo que as pessoas não estão procurando. Não é um assunto em alta, mas é importante para elas saberem. Porque na hora que eu falar, todo mundo falar, putz, ainda bem que eu sigo você, senão não ia ficar sabendo. Sei lá, pode ser uma curiosidade, pode ser você trazendo
uma dica que você dá para a pessoa fazer alguma coisa em casa. Por mais que você venda e você queira vender para a pessoa fazer um pedido, você ajudar ela em alguma atividade em casa que seja complementar àquele seu pedido, faz total sentido. Tipo assim, Dia dos Namorados. Eu vou te ensinar a fazer uma decoração romântica na sua casa. Não faz sentido? Pô, você vai fazer o pedido, mas você já sabe fazer decoração. Então, vai gerar aquele ambiente romântico, etc e tal. Então, você vai ensinar a pessoa a fazer um negócio que, em tese, não faria sentido para você, porque você não vende aquilo. Decoração de mesa, né? Mas você pode fazer esse conteúdo. Esse é o ponto. Estimula a pessoa ficar em casa É. e pedir o delivery. Maravilhoso. Eu vou contar aqui da Lindt Chocolate, porque eu atendi a Lindt Chocolate por muitos anos, né, como agência. E a gente fez exatamente isso que eu estou falando aqui. Putz, momentos especiais, como que eu fazia decoração na mesa usando Lindor. E aí, putz, uma taça, pegava uma taça de vinho, colocava ali o Lindor dentro, de ponta cabeça a taça com Lindor, com uns pisca-pisca e tal, não sei o que, ficava lindo. E a galera olhava aquilo, puta, salvava, compartilhava e marcava a namorada, não sei o que e tal. E é claro que a lembrança de marca aumenta, né? Afinal de contas, fui eu que ajudei a pessoa a ter aquela ideia. Então, isso aumenta a consideração. Aí eles olham e falam, nossa, ainda bem que eu sigo esse perfil, porque senão eu não ia ficar sabendo disso, dessa ideia. Não era uma coisa que eles estavam procurando, sabe? Mas apareceu e eles me passaram a considerar como autoridade naquele assunto, ajudando a pessoa, então já ganha mais reciprocidade. Esse é o conteúdo que vale a pena impulsionar para quem já assistiu a um Reels anterior, pelo menos 50%, 75%, quem já engajou nos últimos 30 dias no perfil, porque eu pego aquela galera que acabou de chegar no perfil, que seguiu, e ainda não teve a frequência nível 3, 4, a ponto de aumentar a intenção de compra. Então eu pego esse conteúdo e mostro para elas com mídia paga. Porque daí ela vai ver, vai fazer a frequência, vai me considerar mais, aumenta a chance dela comprar. Essa é a lógica. Maravilhoso. Ô, Rafa, uma pergunta. E a MLabs? Para ajudar o dono de restaurante, ele que está precisando entrar no jogo da comunicação, atrair cliente e prosperar, como é que ele pode contar com a MLabs para isso? Ó, muito rapidamente, né? A MLabs é uma ferramenta online, para quem não conhece, né? Que ajuda você a agendar posts simultaneamente, inclusive para várias plataformas. Então você pode pegar um Reels e colocar um TikTok ao mesmo tempo, colocar um Shorts ao mesmo tempo, no Facebook Reels ao mesmo tempo, com legendas diferentes. Esse é o benefício, né? Então ele te economiza tempo, você ganha produtividade e ainda consegue personalizar tudo isso. Então agendar a aprovação de post, então se você precisar aprovar o post com alguém antes dele ir para o ar, também tem todo o sistema que você manda para alguém aprovar, e se for aprovado ele já publica no dia e horário que você programou. Isso salva um monte de gente. Em feriado, em madrugada, em ano novo, tipo, dia 1º de janeiro. Todo mundo que está postando, na verdade, foi tudo agendado pelo MLabs, né? O fato é esse, agendamento te dá produtividade. Segundo, você consegue, através da MLabs, ver os seus dados, inclusive frequência. Lembra que eu falei que você precisa calcular isso no Instagram? Na MLabs eu te dou calculado já. Então você ganha tempo porque você não precisa calcular e a gente também te dá parâmetros de mercado. Tudo na vida é parâmetro, né? Se você não tem parâmetro, você não sabe se está bom ou se você está ruim. Ah, eu faço 10 pedidos. Isso é bom ou ruim? Depende. Perfis lanchonetes do mesmo tamanho fazem quantos pedidos? Você tem que ter parâmetro. Então a MLabs ela também te dá parâmetros em relação às redes sociais. Qual é a sua taxa de engajamento? 3%? Tá, mas isso é bom ou isso é ruim? Bom, seu concorrente faz 4%. O perfil do mesmo tamanho faz 2%. Então você já começa a ver como é que você está. Quantas visualizações eu tenho nos stories? Ah, eu tenho 1.500. Isso é bom ou ruim? Eu te dou parâmetro de concorrente e te dou parâmetro também de perfis do mesmo tamanho. De Reels, de Stories, de crescimento de perfil. Pô, cresci 500 seguidores. Isso é bom ou ruim? Eu te dou parâmetro também de quanto que os outros estão crescendo. Então, o MLabs te dá não só dado, ela transforma dado em informação, né? Porque o dado bruto é quantos likes, é quantos comentários, quantas visualizações. Eu não, estou te transformando isso tudo em informação. Fala, cara, o seu concorrente está fazendo mais que você. Inclusive o número de posts, tá? Dá para você se comparar com até 5 concorrentes, você vê o número de posts que os concorrentes fazem, que horário e dia que eles fazem, o que eles estão fazendo que você não está fazendo. Ele mostra os melhores posts e os piores posts dos concorrentes. Então, assim, você tem inteligência de mercado para melhorar o seu jogo. Isso é a MLabs. A MLabs ela tem uma série de outras funcionalidades, mas essas são as principais, que assim, só isso já valeria a pena você estar lá, porque, como o Rafa falou,
não é mais para amadores faz tempo. Esse jogo é para profissional. E quem não usa ferramentas profissionais tá no escuro. Tá tipo pilotando o Instagram com o farol apagado sem olhar para o painel do carro, meu amigo. Você não tá vendo se vira para a esquerda ou para a direita, você não sabe se tem um abismo na frente. Galera que compra seguidores, né? Então assim, você tá só andando com o carro aí, você nem sabe para onde você tá indo. Não, vale muito a pena. E até para o dono de restaurante, o pequenininho que está em todo o Brasil, dá para ter MLabs, mesmo antes de ter grana para ter agência criada. MLabs hoje, o plano de entrada da MLabs é R$29,90. Né? Se você fechar no plano anual, R$29,90, equivalente a R$29,90 por mês. Né? Então a MLabs, gente, foi criada justamente para ajudar os pequenos. Porque quando eu criei a MLabs há 11 anos atrás, a plataforma que existia, que era mais próxima à nossa, era dolarizada, gringa, você tinha que ter cartão de crédito internacional, pagava pelo menos R$400 por mês para ter acesso a uma ferramenta como essa. Isso lá atrás, que era muito mais dinheiro do que hoje. Exatamente. Imagina 11 anos atrás, R$300 lá atrás, né? Imagina quanto que custa hoje. De fato, hoje aquelas ferramentas lá de trás é muito mais do que R$1.000 por mês. Né? E a MLabs continua. A MLabs, quando nasceu a R$9,90 por mês. Quando nasceu o primeiro plano, R$9,90. Hoje está R$29,90, obviamente que a inflação a gente precisa atualizar, mas ainda assim, não é impeditivo, concorda? R$29,90. Uhum. Então, assim, para ter uma ferramenta profissional num jogo, né, que é o jogo hoje cada vez mais dentro das mídias sociais, a gente passa mais tempo nas mídias sociais do que vendo TV, turma. Então a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Com ferramentas. E ter acesso à informação do seu concorrente em tempo real, informação de qualidade já feita para você melhorar seu jogo, cara, não tem preço mesmo. Isso aí faz todo sentido e a gente tem que ter, né? E concorrente é um negócio assim, né? Que você tem que monitorar recorrentemente, né? Sim. Então você tem que estar sempre de olho. E é difícil da gente ficar ali consumindo o conteúdo de todo mundo o tempo todo. Então, uma vez por semana, se você olhar a análise de concorrentes, você vê os top 5 posts dos concorrentes todos e os piores 5. A gente aprende muito mais com o erro dos outros, né? Do que com os acertos, né? Verdade. Com os nossos próprios erros, mas a gente também tem que aprender com os erros dos outros. E já olha ali, cara, isso aqui eu não vou fazer não. Isso aqui deu ruim, ó. Cara, que bacana. A gente já estourou muito tempo aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. Manda. Você acha que o dono de restaurante ele deve evitar fazer aquele post... aquele que você aperta só o botão e faz, né? Impulsionar lá, o promover ali. O botão turbinar. Botão turbinar. Você acha que ele deve fazer isso ou não deve fazer isso? Enfim... Olha, o botão turbinar, ele tem benefícios e malefícios. O benefício é que para quem não tem conhecimento algum de tráfego pago e para quem não faz nenhum uso de mídia paga, ele vai ajudar o post a chegar a mais pessoas. Ele vai ajudar você a extrair um pouco mais de valor do Instagram. Desde que você, no mínimo, no botão turbinar, selecione manualmente quem você quer atingir. Não escolha aquela primeira opção do botão turbinar, que é atingir pessoas semelhantes aos meus seguidores. Por quê? Porque se você fez cagada em trazer seguidores ruins, você só vai ampliar a cagada, né? Ele vai tentar expandir para pessoas ruins. Então você vai ter que fazer o quê? Manualmente selecionar pessoas da sua localidade, que têm os perfis dos seus clientes ideais. Então é um mínimo de trabalho que você tem que também conhecer os seus clientes, né? Olha para dentro dos seus clientes e fala, geralmente o meu melhor cliente, aquele que deixa um ticket médio maior, qual é o perfil desse cliente? Quais são os interesses desses clientes? Não só perfil demográfico, idade, sexo e tal, mas perfil comportamental. Eles se interessam por qual esporte, por qual outro tipo de comida. Tem alguma relação? Às vezes tem. Por isso que é legal ter um bom CRM também, né, para você conhecer. Sim. O fato só para concluir então, assim, o fato dá para usar o botão turbinar para ampliar e de fato fazer um conteúdo chegar a mais pessoas qualificadas. O malefício é que se você usar esse botão turbinar com muita frequência, você tende a alcançar pessoas que não têm o hábito de engajar. Então, naturalmente, a maior parte dos usuários do Instagram não saem curtindo, comentando, compartilhando tudo que vem. Então, imagina que de 132 milhões de usuários brasileiros, 90% fica olhando. 10% comenta, compartilha e tem esse hábito. E quando a gente opta por fazer o botão turbinar, ele vai tentar achar essas pessoas que estão dentro dos 90% e não dentro dos 10% que engajam. Porque é um bolsão mais fácil dele encontrar, é mais rápido dele gastar seu dinheiro,
E ali no botão turbinar é fácil gastar dinheiro. Você pode colocar o quanto você quiser, ele gasta. Ele vai entregar o mais rápido possível, porque ele vai, de alguma maneira, maquiar os resultados. Ele fala, olha, alcancei um monte de gente para você, porque é mais barato ele fazer isso, nesse bolsão dos 90%. Só que essa galera pode até comprar de você, pode seguir o seu perfil, mas elas não têm o hábito de engajar. Então a consequência é o seu alcance orgânico ser reduzido ao longo do tempo. Porque se a galera não engaja, ela não dá sinal social para o algoritmo entender que o seu conteúdo é bom. Então você fica na dependência de alcançar só apertando o turbinar depois de um tempo. E aí todo mundo acha que é uma teoria de conspiração de que o Instagram quer tirar seu dinheiro, né? Ele te dá um pouquinho de alcance orgânico, depois tira para você apertar o botão turbinar. Mas não é. É porque você não soube fazer o jogo certo. Qual que é o jogo certo? Existe uma quarta opção no botão turbinar agora, que é o modelo híbrido. Que é, assim, né, eu preciso descrever para as pessoas. Quando você entra no botão turbinar, você tem a opção de tráfego para o perfil, visitas ao perfil, mensagens ou visitas no website. E agora tem um quarto, que é tipo um modelo híbrido que você pode escolher o foco dele. E aí na hora que você edita e escolhe o foco, agora habilitou o foco engajamento. E aí sim ele reduz esse efeito colateral, porque agora você quer pessoas que têm o hábito de engajar. Idealmente você tem que usar o gerenciador de anúncios e fazer por lá, porque lá tem todas essas opções mais avançadas, né, de engajamento, histórico, etc. Mas então esse é o ponto do botão turbinar. Tem que ter cuidado. Maravilha. Cara, sensacional esse podcast. É tanto conteúdo. Nossa, Maravilha. Quanto corte maneiro que dá aqui, né? 2 podcasts. Cara, Kizo, obrigado por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que Obrigado pelo convite. você ter vindo aqui vai ajudar muitos donos de restaurante, né? A gente recebe muito feedback, né? Bacana de que a gente, porra, mudou a vida do cara, que agradecendo. Tem cara que tava precisando desistir e vem aqui, escutou uma história de um dono de restaurante que tava na mesma situação que ele, mas conseguiu prosperar, o cara se anima. E hoje, pô, essa aula sobre Instagram aqui, cara, pô, sensacional. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser muito válido aí pro dono de restaurante. Fico feliz em ajudar a turma toda. E deixar bem claro para a galera, né? Assim como na vida não tem atalhos, né? Você falou das histórias, de repente uma história inspira outra. E a gente está sempre buscando o hackzinho, o atalho. Na vida também, né? Você quer um atalho, você rouba um banco. Vai dar bom para você? Provavelmente não. Então assim, não tem um atalho. Tem consistência, tem persistência, resiliência. Empreendedor nesse país, meu amigo, é herói por natureza. Demais. Mas tem que ter resiliência, né? Então você vai entendendo a lógica, vai escutando aqui o podcast, vai entendendo a lógica, vai aplicando, vai testando e vai aprendendo com os erros e com os acertos. Na internet é a mesma coisa, né? Mentalidade baseada em teste. Eu tenho que testar e ver o que funciona e aprender. O cara que dá certo é o cara que aprende com os erros. Porque tem muita gente que erra, não aprende com o erro e erra de novo, faz a mesma cagada, entendeu? Então, turma, aprenda com seus próprios erros, você vai evoluir sempre. E aí, pessoal, você que gostou desse conteúdo, compartilha esse conteúdo com seu amigo dono de restaurante para que ele também tenha acesso a essa grande informação e nosso canal continue crescendo. É isso aí, pessoal. Um abraço e